Bom dia, meus queridos. Dando continuidade ao curso da História das Religiões, vamos recomeçar. Eu estou há umas semanas longe das aulas online, porque eu estou meio tristinha, perdi meu tio pela Covid, estou com alguns alunos meus internados, outros faleceram, então é um momento de tristeza. Aí eu fiquei um pouquinho assim, sem querer muito entrar nas redes sociais. Mas agora, Deus dando força, Deus nos sustenta, nos conforta e nós vamos seguindo. Então, dando continuidade à história das religiões, o curso que nós damos online na sexta-feira, nós vamos falar do caminho do monoteísmo. Então, nós vamos começar a falar do judaísmo. Espero todos vocês no canal. O canal é Alice Bíscaro, do YouTube. Compartilhe, dê o seu like, vamos interagindo. E se Deus quiser, não vamos perder a esperança, porque isso tudo passará. Tenho certeza que esse momento que nós estamos passando de tamanha tristeza, uma hora não há mal que sempre dure, né? Então isso vai um dia acabar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Use máscara, fique em casa, quem puder fique em casa, use sua máscara, lave bastante as suas mãos, use seu álcool em gel, se proteja, porque protegendo a você, você também protege o outro. Então vamos lá. O judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta a aparecer na história. Ela vai ter uma crença principal, que é a existência de apenas um Deus, o Criador de tudo. Então é o Deus Criador. Para os judeus, Deus faz um pacto, Berit, com o povo hebreu. Por isso que ele é um povo que a gente fala no possessivo, o meu povo, o teu Deus, fazendo com que ele se tornasse o povo escolhido e, portanto, herdeiro da terra prometida. Então, a promessa é a terra que será dada por Deus. A história judaica começa quando o patriarca Abraão, vivendo num lugar que hoje nós chamamos de Iraque, recebeu um chamado divino que está escrito na Bíblia. E esse chamado vai dizer: o Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, teus parentes e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, vou te engrandecer teu nome, e serás uma bênção. Então esse é o chamado que faz Abraão sair de Ur, da cidade de Ur, e para ir em busca da terra que Deus prometeu aos patriarcas. A civilização hebraica, formada por pastores nômades, vivia numa cidade chamada Ur, na Mesopotâmia. E depois eles vão partir de Ur e vão se estabelecer na Palestina. Então ali eles vão para o cativeiro do Egito e, sob a liderança de Moisés, vão marchar em direção à terra prometida, que é Canaã. E com isso nós temos o Êxodo. O Êxodo quer dizer a libertação do jugo da escravidão até a terra prometida. E esse tempo de 40 anos no deserto vai ser chamado de Êxodo. No Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus um código de leis, de ética, que nós vamos chamar de 10 mandamentos. Eles vão permanecer no deserto e ali vai ser fundado, ao entrar na terra prometida, vem a parte que nós conhecemos de juízes, e depois vai ser fundada a monarquia, que vai ser Saul, Davi e Salomão. Depois acontece no ano de 722 o cisma do Reino do Norte e Reino do Sul. Aí nós vamos ter dois reis, e um rei do Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, e um rei do Reino do Norte,
que vai ser Israel, capital Samaria. Ou então, com a morte de Salomão, Roboão fica como rei do Reino do Sul e Jeroboão do Reino do Norte. Em 722 vai vir os assírios e com isso vai destruir o Reino do Norte. E logo depois vai destruir também o Reino do Sul, mas não mais os assírios, e sim os babilônicos. E com isso a diáspora. E essa diáspora é os judeus que saem e vão povoar as outras partes do mundo, porque eles vão ser escravos em Babilônia. E com isso, eles só voltam à terra no movimento sionista de 1948, onde será criado o Estado de Israel pela ONU, devido ao impacto que aconteceu o Holocausto na vida de toda a humanidade. Então, só em 1948 que eles voltam a ter novamente o Estado de Israel. Vamos entender, eu fiz aqui rapidinho, um percurso histórico, mas agora a gente vai entender um pouquinho melhor essa história de Israel. O relato da criação, a harmonia das relações, há também a queda, o início da redenção da raça humana, a chamada de Abraão por volta do ano 2000 a.C., que vai ser pai de uma grande nação, vão ser escravizados no Egito, vão sair no êxodo do Egito a caminho da terra prometida, aonde Moisés receberá a lei, a Torá, e essa lei vai estar constituída para que esse povo tenha vida e vida no deserto, até chegar à terra prometida, onde Josué vai introduzir o povo na terra. Depois vem a época dos juízes. Os juízes vão ser o braço de Adonai no meio do povo. Há os primeiros reis, há Davi, que vai fazer Jerusalém como capital e centro político e espiritual da nação, onde depois seu filho Salomão vai consolidar o reino e construir o grande templo de Jerusalém. Morre Salomão, segue-se uma guerra civil que vai dividir a nação. No Reino do Norte permanecerá 10 tribos e Judá, que é o Reino do Sul, vai permanecer 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim. E com isso, há a idolatria. Veio os assírios em 722, destrói o Reino do Norte. Em 586 a.C., vem em Babilônia e destrói o Reino do Sul e também o Templo de Jerusalém. E com isso, são enviados para o exílio em 3 grandes deportações. E eles só vão reconstruir o templo, chamado Segundo Templo, por volta do ano 440, sobre a liderança de Esdras e Neemias, quando haverá novamente o pecado e esse segundo templo vai ser destruído pelo Império Romano. O Antigo Testamento, a gente tem que entender que ele vai terminar com o Império Persa ainda no poder. O período de Alexandre o Grande, que vai ser o grande rei da Macedônia, vai edificar um grande império e viria a ser a base da civilização helenística. O grande conquistador faz do seu reino um dos mais extensos de toda a história e seu vasto império incluía a Palestina. Além de conquistar terras, Alexandre tinha o objetivo de difundir a cultura grega, o helenismo. Alexandre recebeu uma educação maravilhosa de Aristóteles e a serviço do helenismo estava o idioma, a língua grega. E nós vamos entender que no Novo Testamento, Lucas vai falar o grego koiné, que é o grego comum, não é o grego clássico, que vai ter vários dialetos.
especificamente o aramaico como uma língua internacional. O aramaico naquela época, gente, era como fosse o inglês, era uma língua comercial, uma língua de fácil compreensão que os povos semitas e também até os gregos usavam para fazer o comércio. Com a morte de Alexandre, o reino grego é forçosamente dividido entre os seus generais. Quer dizer, Alexandre constrói um mundo e 3 generais rapidinho acabam com toda a conquista de Alexandre. 2 desses generais estão diretamente ligados, são os Seleucos e o Ptolomeu. Os Seleucos vão ficar governante da Síria e o Ptolomeu governava o Egito e da Palestina. E Cassandro vai ser da Macedônia e Grécia. Então eles vão ser divididos com seus grandes generais, todo o império de Alexandre. Com o tempo, as rivalidades que vai acontecer entre os seus generais, entre os Ptolomeus e os Seleucidas, que vão ficar com essa parte do governo do Egito e da Palestina, os dois estão interessados na conquista e com isso vão acabar lutando entre si, e quando há uma luta entre si acaba a unidade, né, gente? Então essa grande crise vai acontecer por volta do ano 166, é quando entra no cânon grego da Septuaginta os Macabeus. É a revolta dos Macabeus. Primeira e segunda Macabeus só tem no cano longo, no cano grego. No cano curto não tem esses 2 livros, que é o cano hebreu, tá? Esses livros estão só na Septuaginta. Esta revolta se deu como resultado da reação dos judeus à intensa tentativa de helenizar a Palestina. Então a cultura, a religião politeísta, o culto de vários deuses e uma mentalidade filosófica muito forte vai ser imposta a um povo que tem por sua essência e seu alicerce o monoteísmo. Então isso vai provocar uma revolta judaica, que vai estourar quando o soldado grego vai ser morto por um sacerdote na cidade de Modim, que era uma aldeia que fica entre Jerusalém e Java. Nesse momento, o judeu vai ser obrigado a sacrificar a outros deuses, e isso vai dar uma revolta liderada pelo sacerdote. E ele vai se tornar um grande líder popular, e o nome dele é Matatias. Seus filhos vão prosseguir nessa luta, e dentro deles está um filho chamado Judas, conhecido como Judas Macabeu, o martelo de Deus. A revolta cresce, ganha apoio das populações, lentamente os macabeus conseguem a independência dos Seleucidas, e por volta do ano 164, exatamente 3 anos depois do começo da revolta, novamente Jerusalém é reconquistada e Judas Macabeu cuida de conseguir apoio diplomático de Roma, que no Oriente tinha os Seleucidas por inimigo declarado. E com isso, com esse apoio de Roma, ele consegue novamente purificar o templo com apoio romano. E já no ano 70 depois de Cristo, os romanos vão invadir a Palestina e vão destruir o Templo de Jerusalém. No século seguinte, destroem a cidade de Jerusalém, provocando uma segunda diáspora judaica. Após esses episódios, os judeus vão se espalhar pelo mundo, mantendo a sua cultura e a sua religião. Nós vamos agora entender um pouquinho sobre quem são esses judeus, o que eles pensam. Basicamente, desenvolve-se 3 tipos, né, de esperança judaica. Primeiro, o Messias. Eles estão esperando o Messias rei. A gente encontra muito em Zacarias. A região da Judéia,
o que também vai dar origem ao Messias como profeta, está lá em Deuteronômio 18. Na região de Samaria, o Messias tem forma sacerdotal, a gente vai ver nos Salmos 110. Então nós temos grandes esperanças messiânicas. Então os judeus têm essa esperança de vir um grande rei, um grande libertador desse povo do jugo de outros, né, que estão sempre em busca de ter a terra que foi herdada pelos judeus por Deus, e com isso vão se transformando esses judeus sempre em povos dominados por outros povos. O nascimento, com essa esperança messiânica, nasce diversos partidos judaicos. Os fariseus, que são aqueles que reagem tentando enfrentar a opressão e a busca da restauração do reino através da observância total da lei. Vão acreditar pela obediência da lei, eles vão procurar novamente o culto mosaico. Existem os essênios que reagem fugindo para os locais do deserto. Lá em Qumran, os essênios ficam naquela região e eles são extremamente ligados a uma espiritualidade do deserto, então eles formam um grupo muito seleto, muito coeso. Dizem que João Batista esteve e Jesus também poderia estar entre os essênios. Os zelotas são os zelosos, mas vão buscar a luta armada. Os escribas vão manter a tradição e a divulgação da lei. Na próxima aula, meus queridos, nós vamos falar da organização romana, para a gente entender como as religiões vão crescendo e se tornando o que são hoje em dia. Tem uma organização romana por trás do cristianismo e nós utilizamos dessa organização para crescermos como religião. Então, espero todos vocês, meus queridos, na próxima sexta-feira para falarmos da organização romana. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou ainda um pouco tristinha, mas se Deus quiser, vou melhorar com o tempo. Rezem por mim, orem. Vamos orar por todos que sofrem, porque está difícil. Quem gostou, dê o seu like, vá no canal, adquira a sua apostila, que todos os cursos que nós temos no canal têm também a sua respectiva apostila. Obrigado a todos vocês pela paciência, pelo carinho, pelo amor. Um beijo a todos vocês, um final de semana rico de felicidade, de alegria, de paz, de amor, solidariedade. Fique em casa, usem máscara, tome sua vacina, não esqueça da segunda dose. Um beijo.